A Polícia Federal desvendou um esquema de tráfico internacional de drogas que tem conexões com a máfia da Calábria, na Itália. Mergulhadores colombianos a serviço da organização criminosa esconderam meia tonelada de cocaína dentro do casco de navios de carga que iam do Paraná para a Europa. O repórter Wilson Kirsch teve acesso exclusivo à investigação com imagens do momento em que a cocaína é encontrada debaixo d'água. Isso aqui é a primeira grade. Ok. A missão é embaixo d'água com mar agitado. O mergulhador da Polícia Federal vistoria 3 compartimentos submersos de um navio. Dentro dessa grade aqui não tem nada, ok? No segundo, ele encontra o que procura. Consegue visualizar? Tem um pacote aqui dentro. Vamos para a terceira grade agora. Ao todo, quase 300 quilos de cocaína. As imagens são de uma apreensão feita em dezembro de 2019 no Rio de Janeiro. Monitorado pela Polícia Federal, o navio de carga tinha zarpado do porto de Paranaguá e faria 2 escalas, em Santos e no Rio, antes de seguir para a Europa. O compartimento é a chamada caixa de mar. Ela tem, entre outras, a seguinte função: captam a água do mar para fazer a refrigeração das máquinas. O embrulho é impermeável e o pacote tem que ficar preso. Eles têm o cuidado de fazer a amarração dessa droga de maneira que ela não escape e acabe indo para o sistema de máquinas do navio. Um mês depois, os agentes fizeram mais uma apreensão na caixa de mar de outro navio no Porto de Santos. 134 quilos de cocaína. Esse navio também tinha zarpado do porto de Paranaguá. Os mergulhadores são estrangeiros contratados pelos traficantes. 2 mergulhadores vindo da Colômbia. Eles foram recebidos em Paranaguá pelo grupo, pela organização criminosa. Esse é apenas um dos esquemas usados pelas quadrilhas para exportar a droga a partir de Paranaguá. A cocaína também é escondida em bolsas dentro de contêineres ou em pacotes em cargas de grãos, em tonéis de suco de laranja e sacos. Aí o tablete de pó aí, ó. São motoristas, às vezes, ou funcionários de terminais que são cooptados pelo crime. Eles acabam praticando esses atos aí, mas sem o conhecimento das empresas. As câmeras de segurança monitoram esses corredores maiores, mas não conseguem vigiar essas passagens estreitas que se formam entre as pilhas de contêineres. São dezenas de espaços como esse. Os funcionários contratados pelas quadrilhas conhecem esses pontos cegos. O caminhão para lá na frente, eles descem com os pacotes de cocaína, rompem o lacre e põem a droga dentro do contêiner. Aí realmente necessita de uma vigilância mais apurada, que é a presencial, que é feita pelos próprios terminais. Nessa imagem, dá para ver o caminhão parado e a cocaína sendo descarregada exatamente num dos corredores. Dentro dos terminais, as rotas dos caminhões são determinadas de acordo com a carga e o navio. Os motoristas não podem fazer o caminho que bem entenderem. Essa imagem mostra a fuga de um caminhão que, depois de descarregar a cocaína, saiu da rota pré-estabelecida. Os seguranças foram chamados, mas o motorista arrebentou o portão e conseguiu escapar. O Porto de Paranaguá também usa helicóptero com câmera de visão noturna para monitorar a movimentação na área dos contêineres. E todos os caminhões que entram no porto passam por um scanner, uma espécie de raio-x que mostra o interior do contêiner. Se o destino da carga estiver na rota do tráfico, principalmente países europeus, ou se o caminhão sair da rota, o contêiner é retirado do terminal e passa de novo pelo scanner. Para que a gente tenha ideia do antes e o depois de cada contêiner. A Polícia Federal identificou pelo menos 2 quadrilhas, uma delas comandada por Jefferson Barcelos de Oliveira, que era guarda municipal em Paranaguá. Entre os clientes das quadrilhas estava uma das famílias mafiosas da Itália. A 'Ndrangheta era uma das organizações que encomendava a remessa de drogas através do porto de Paranaguá para a Europa. A 'Ndrangheta é a máfia da região italiana da Calábria. Ela age em dezenas de países. Essa imagem mostra Jefferson saindo do apartamento do italiano Nicola Assisi,
em Praia Grande, litoral de São Paulo. Segundo as investigações, Nicola e o filho Patrick são associados da 'Ndrangheta. Eles foram presos numa operação conjunta com a polícia italiana em 2019. No apartamento, os agentes apreenderam dinheiro, cocaína e máquinas para falsificar lacres de contêineres. E qual era o papel dos associados aqui no Brasil? Todo o contato com os transportadores que realizam o transporte da cocaína entre os países produtores, entre a região fronteiriça do Brasil com esses países até os portos, e também faziam contato com as organizações criminosas que detêm a logística de colocação e inserção da cocaína nos navios para a remessa para a Europa. Os advogados de Nicola e Patrick afirmam que não há nada nessa investigação da Polícia Federal que vincule os seus clientes com Jefferson Barcelos. Em Paranaguá, Jefferson manteve o esquema até ser assassinado a tiros em maio de 2020. O crime foi registrado por câmeras de segurança. A Prefeitura de Paranaguá afirma que, na época dos fatos, Jefferson estava afastado da Guarda Municipal. A administração do terminal de contêineres de Paranaguá diz que está colaborando com as investigações e que 2 scanners de última geração ficam à disposição da Receita Federal 24 horas por dia. A empresa diz também que tem mais de 400 equipamentos que suportam vigilância sob orientação da Receita. Com a morte de Jefferson, segundo a Polícia Federal, a quadrilha passou a ser chefiada pelo tio dele, Zacarias Barcelo, que é policial civil em Curitiba. Semana passada, a Polícia Federal prendeu Zacarias e outros 16 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Os agentes também apreenderam armas, dinheiro, carros de luxo e até um jatinho. Em nota, a Polícia Civil do Paraná informou que deu apoio à Polícia Federal para prender Zacarias e que vai abrir procedimento administrativo para apurar o caso. A defesa do policial informou que os esclarecimentos serão apresentados exclusivamente às autoridades competentes. Toda essa investigação começou em 2019. Foram ao todo 80 apreensões de carregamentos de cocaína no Brasil e no exterior, sendo a grande parte em Paranaguá, que totalizam em aproximadamente 21 toneladas de cocaína. A Polícia Federal também está de olho no patrimônio das quadrilhas e já conseguiu bloquear 65 milhões de reais em bens dos traficantes. Sem o dinheiro e sem as lideranças, as organizações se enfraquecem.